Infelizmente, Portugal não é mais dos portugueses. Muitos portugueses têm visto o que está acontecendo no próprio país, muitos não se mexem, muitos não protestam de maneira pacífica, muitos não questionam os seus próprios políticos que estão fazendo e desfazendo de muitas coisas em Portugal. Então, Portugal não é mais dos portugueses. Se você é um português e está vendo esse vídeo e é mais um daqueles que infelizmente não é flexível e acaba entendendo todo o contexto para fazer um comentário coerente, mas sendo aquele português que só sabe ver alguns vídeos e criticar, inclusive usa aquela frase: volta para sua terra já que você não está contente. Esse vídeo não é para falar que eu estou descontente, mas sim para falar que Portugal não é mais dos portugueses. Primeiro, por essas questões que eu falei aqui das ações de alguns portugueses. Agora, é claro que os portugueses não vão mudar as leis. O principal são os políticos que têm traído o povo português, que estão traindo Portugal. Por quê? Antes das eleições, alguns partidos que têm uma visão socialista, esquerdista e da boca para fora diz que ama Portugal, mas está cada vez, conforme o tempo passa, destruindo Portugal através da corrupção e outros caminhos, inclusive com a imigração descontrolada dentro do país. Então eles falam que amam Portugal, mas estão falhando com Portugal e com os portugueses. De outro lado, começaram a ver o avanço do Partido Chega, através do André Ventura, falando sobre essa questão da regularização dos imigrantes, a entrada descontrolada em Portugal. Antes das eleições, dias antes, começaram a falar também que iriam deportar ou iriam pedir para sair do país pessoas que não se encaixavam dentro das regras para permanecer no país. Isso foi antes das eleições. Agora, passou as eleições, tudo mudou. E pelo contrário, até fiz um vídeo anterior falando do que vão permitir agora através do reagrupamento familiar em Portugal. E isso pode se tornar um caos ainda maior. Só que agora, com esse avanço que eles viram do Partido Chega e o Partido Chega conseguiu mais cadeiras também ali no parlamento, muitos desses que se dizem que estão a favor do país, fazem de tudo para melhorar o país, estão mostrando que realmente não estão. E o que acontece? Através também dessa questão do reagrupamento familiar, fora já os 2 milhões mais ou menos que tem dentro do país, e vão poder chamar até cerca de 500 mil ali, vão poder fazer o reagrupamento familiar. Imagina, se é 500 mil, tem a esposa, já virou 1 milhão. Se tiver um filho, 1,5 milhão. Se tiver 2 filhos, pode ser que seja 2 milhões. Então, imaginem que essa população que há hoje, ela pode dobrar em pouco tempo. Por isso que eu falo que Portugal não é mais dos portugueses. Por quê? Os portugueses não protestam. Antes de protestar, inclusive, os portugueses hoje em dia não procriam, que é muito típico de países ocidentais, mal têm filhos, então não consegue manter aquela população ou a quantidade numérica de população para a nova geração. A população está cada vez mais com pessoas mais de idade, idosos, pessoas com mais idosos, vamos dizer assim. Eu ia usar a expressão aqui, mas deixa, né? Então, pessoas de mais idade. Então, o que acontece? Já produziram muito tempo atrás para o país. Hoje em dia, é uma população que precisa muitas vezes de apoio, de ajuda, inclusive do governo, porque trabalharam muito pelo país também. E essa nova geração não tem filhos. O que acontece? Vem ou tem oportunidade de entrar no país outro tipo de população a partir de agora, que está crescendo também. Nós brasileiros tínhamos cerca de 500 mil brasileiros. O brasileiro também tem pouco filho, infelizmente, visão ocidental, a grande parte, né? E aí o que acontece? Tendo poucos filhos também os brasileiros, não se cresceu tanto aqui, nem em Portugal e nem lá no Brasil. Claro que a população brasileira é muito maior que a de Portugal. Mas se tratando da população portuguesa, ela não tem filhos ao mesmo nível de manter uma nova geração ativa para desenvolver cada vez mais o país. O que acontece então?
entra uma outra população. E quando se fala da população brasileira, a população brasileira, por mais que tem muito crítico de plantão, cabeça fechada, ainda assim a população brasileira tem muita semelhança. O estilo de vida, o idioma e principalmente a questão da religião. Agora, está entrando outro grupo de população imigrante no país que vai mudar completamente a realidade desse país. Sendo que os partidos políticos estão permitindo situações, imagine agora com essa questão sendo duplicada ou essa população sendo dobrada. Então nós precisamos entender o porquê eu estou usando essa expressão. Portugal não é mais dos portugueses. Imagina se hoje já tem tido problemas ou está sendo complicado para o sistema de saúde aqui, né, de Portugal, ou seja, o SNS, o Sistema Nacional de Saúde, já está sendo superlotado com os atendimentos, inclusive de imigrantes. Imagine agora dobrando essa população. Eu parei rapidinho só para te lembrar, para você se inscrever no canal como forma de gratidão pelo nosso trabalho e também deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer todo o nosso trabalho e muitas pessoas venham fortalecer o seu império valioso. Ah, mas aí eles estão entrando porque precisam. Claro que precisam. O problema é a estrutura do país. O problema é a estrutura que os governos ou os políticos estão mantendo no país, porque não se vê melhora, não se vê investimento, não se vê um crescimento dentro dessa questão da saúde nacional do país. Então, se a gente olhar o sistema de saúde, pode entrar em colapso, porque vai ter uma superlotação. A questão da educação também vai aumentar muitas crianças, adolescentes e jovens na educação em Portugal. Só que aí volta a mesma questão que eu falei um pouco antes. Eu já ouvi dizer crianças brasileiras que tiveram muita dificuldade e professores intolerantes e incompreensíveis pelo fato da criança não conseguir falar o português de Portugal. Muitas vezes ele era repreendido, até não tirava boas notas, simplesmente porque o professor fazia questão que essa criança falasse o português de Portugal, não o português brasileiro. Agora imagine uma outra população totalmente diferente entrando aqui. O que esses professores, inclusive esses, vão ter que engolir? Porque ao longo do tempo vai ter até a questão política. Muitos entram na política também, que muitos brasileiros nunca fizeram questão, ou a grande maioria em peso nunca quiseram entrar na política. Haja visto o que a gente passa no nosso país e a visão que a gente tem dos políticos, então não. Só que agora, esses outros grupos que vão entrando, estão entrando na política e eles estão mudando a política, eles estão mudando leis, eles estão mudando várias coisas que eu vou comentar ainda mais para frente. Agora, o principal vai ser o idioma. Se muitos ainda gostam de criticar uma pessoa ou um aluno que está num processo de aprendizado da língua portuguesa de Portugal e aí pode ser repreendido até tirar nota baixa por não falar o português de Portugal, imagine agora um idioma totalmente diferente. Fora isso, na escola, imagine o mercado de trabalho também. Hoje já é visto, a grande parte da mão de obra é imigrante. Mão de obra pesada, com salário baixo, é imigrante. Eu tenho feito vídeos também falando sobre isso daí. Por quê? Ou para que servem os imigrantes em Portugal? Para receber salário baixo, porque é uma mão de obra barata. Muitos fazem de tudo para ficar no trabalho, precisam do trabalho e acabam se sujeitando a tudo. Há muitos abusos também, muitas explorações também, inclusive de patrões portugueses e também de patrões brasileiros e assim, e inclusive dos outros países também. Então os patrões acabam explorando, mas olha só para a gente ver o mercado de trabalho. Então olha a escada ou a cascata de problema que vai se tornar Portugal. E com essa população crescente, são populações que vão buscar os seus direitos, que vão para a rua, vão questionar até o governo do país, que é o que a gente está vendo constantemente. Enquanto os brasileiros ficavam aqui 10, 15, 20 anos quietinho, para não serem deportados, para não serem notificados, agora está entrando uma outra população que vão questionar os políticos, que vão questionar os órgãos governamentais. Então, portugueses,
Portugal não é mais de vocês. Infelizmente, Portugal, em questão de poucos anos, vai ser muito modificado aqui nesse país. Agora, imagine a crise de habitação também que vai gerar. Por quê? Já está difícil encontrar casas em Portugal, pelo menos para alugar. Quando se aluga é muito caro. E o que acontece? Brasileiros acabam precisando também, às vezes, alugar um quarto, quando ele consegue um T1, um T2, T3, assim por diante. Agora, a gente sabe de populações ou de grupos que chegam em Portugal e moram dezenas em um apartamento, em uma casa. Então imagine a crise na habitação. E aí, alguns aproveitadores também que são portugueses, que têm casas, donos de casas, é dono, pode fazer o que quer, o governo não regula mesmo, então vou colocar os valores lá em cima, porque sabe que essa população ou os imigrantes precisam, então tem que se sujeitar a pagamentos altos de arrendamentos, enquanto o salário é sempre o mínimo. Até porque o imigrante está precisando, de um lado o patrão vai pagar pouco e de outro o senhorio da casa, o dono da casa vai cobrar muito, porque ele não quer saber. O que importa é que os outros estão cobrando alto, então eu também mereço cobrar alto. Então imagine agora essa crise na habitação e depois disso a mudança na cultura. Então, português, as culturas, as festas comemorativas, eu até coloquei aqui datas comemorativas, momentos religiosos voltados para a visão de Portugal, a visão dos portugueses, isso vai acabar. Datas comemorativas cristãs, pode ter certeza que ao longo do tempo isso vai acabar. Aquela questão de não se comemorar, que é o que aconteceu com o Brasil. Isso porque o Brasil não está tendo nenhum avanço com outras questões voltado para grupos que tem uma visão religiosa muito diferente do Brasil. É claro que diretamente não, mas indiretamente também tem. O quê? Porque aqueles grupos que não acreditam em Deus, que não querem aquele objetivo da família mais, o pai, mãe e filhos, aqueles grupos que estão fazendo um estardalhaço no Brasil são semelhantes aqui também. Em pequena parte, sim. Mas o forte ainda é essa questão de grupos que têm uma religião forte. Então, o cristianismo, com suas datas comemorativas, os portugueses que não acreditam mais em Deus, que não querem saber de buscar Deus, que estão pouco se lixando por uma vida de comunhão com Deus, vão ver o avanço de outros grupos entrarem no país e tomarem conta da religião, e tomarem conta das datas comemorativas. Aí sim vão sentir na pele a falta que é de buscar uma comunhão com Deus, a liberdade de ter a sua religião. Porque enquanto alguns grupos são minoritários, eles dizem que todos devem se amar, todos devem se respeitar e todos merecem ter a sua fé individual. Cada um define a sua fé. Enquanto são minoritários, mas quando eles se tornarem majoritários, a eliminação da religião também. E juntamente disso, as datas comemorativas. Junto disso, já entra essa outra questão que eu ia falar, que são os valores. Então, questão de família, questão de religião, questão de hierarquia familiar e hierarquia de trabalho, pode ter certeza que muitas coisas vão ser apagadas do mapa. Se os portugueses não se mexerem juntamente com políticos bons e mudarem essa realidade, é questão de anos para Portugal, ou as coisas de Portugal, os valores de Portugal, os princípios de Portugal, a religião de Portugal sumir no mapa e outros grupos vão tomar conta, né? E por fim, envolve tudo que eu já falei também, é o sumiço da identidade portuguesa. Vai ficar apenas para a internet, apenas como documentário, apenas como coisas que vão olhar para trás, porque os jovens portugueses parece que estão no mundo da lua. Vivem, por causa da tecnologia hoje também, vivem como se nada mudasse na vida deles. O principal são os posts de internet, porque o outro precisa ver que ele está bem, mas no final das contas às vezes ele está até ruim. Não tem valor nenhum, não tem princípio nenhum. Não tem amor pelo seu país, pela sua pátria, muito menos pela religião dos seus pais, ou a religião que nós entendemos que é a religião verdadeira, onde Cristo é o centro da fé salvadora para a humanidade. Eu penso e creio ter uma fé protestante, mas ainda assim a fé católica romana,
que predomina Portugal com certeza está diminuindo muito, e até isso eles vão perder a identidade da sua religião. Por isso eu digo, Portugal não é mais dos portugueses. Se você chegou até o final e é um português, comenta aí de maneira tranquila, coerente, amigável, na paz, mas faz o seu comentário aí, do jeito que está andando as coisas, do jeito que alguns políticos estão guiando o país. Em quanto tempo Portugal some do mapa? O seu país vai sumir do mapa. Diz aí, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.